Olá, gente! Na aula de hoje nós vamos corrigir a atividade que eu passei na aula passada, certo? Nós começamos a trabalhar um novo gênero textual, que foi reportagem. Eu passei uma figura, uma reportagem para vocês e pedi para vocês responderem as perguntas. Então, vamos lá para a nossa correção. Bom, aí está a reportagem, certo? À meia-noite levarei seu sono. Vocês deveriam observar bem os detalhes dessa reportagem, tanto que está escrito como que está desenhado, as figuras, para poder responder as perguntas que vão vir agora. Então, vamos lá. A primeira questão diz assim: em um primeiro olhar, é possível identificar algumas informações e características dessa reportagem. Aí a letra A pergunta: qual é o título da reportagem? Então, o título, pergunta fácil, né? É à meia-noite, levarei seu sono. Pergunta B: lê a linha fina. O que é possível saber sobre o assunto da reportagem? Então, eu já disse para vocês, que a linha fina é aquele subtítulo que aparece logo debaixo do título. Então, ao ler ele, o que é possível saber sobre o assunto? Então, quando você lê isso, você percebe que ela apresenta mais detalhes sobre o assunto da reportagem, indicando que se refere aos estudantes que costumam ficar na internet até tarde, mesmo com a volta às aulas, né? Vocês devem saber bem o que é isso, porque vocês, como adolescentes, têm o costume, de ficar no celular até tarde, mesmo sabendo que no outro dia tem que acordar cedo para ir para o colégio. Aí a letra C pergunta: o título e a linha fina motivam o leitor a ler a reportagem? Por quê? Aí vai ser uma resposta pessoal. Vocês vão dizer, na opinião de vocês pessoalmente, ao ler esse título, essa linha fina, vocês se sentem motivados a ler a reportagem? Sim, não, por quê? Vocês vão colocar aí. A letra D: que imagem aparece em destaque nas páginas do jornal? Então, a imagem está lá bem grandona, a foto de uma adolescente, né? A letra E: que outros recursos visuais foram usados na reportagem além dessa imagem? Então, veja que além dessa adolescente, que está lá em tamanho maior, também teve outras imagens. Qual foram elas? Vocês vão observar lá que tem outras ilustrações, tem um quadro informativo e letras de diferentes tipos, tamanhos e cores. O que faz chamar a atenção, certo? São recursos visuais que chamam a atenção do leitor para o que está sendo dito ali, ok? Aí na letra F pergunta: com que intenção esses recursos foram utilizados? Então, a gente já começou até a falar, para destacar, organizar os dados apresentados na reportagem e principalmente para atrair a atenção do leitor, daquele que deseja ler aquela reportagem. Aí vamos aí à segunda questão. Diz assim: releia os títulos que foram usados na reportagem, que é à meia-noite levarei seu sono, internet não é inimiga, mas precisa de controle, diz médico. Então, agora a pergunta é a seguinte: em sua opinião, qual desses títulos desperta mais a curiosidade do leitor para o tema da reportagem? Então, aí é a sua opinião. Qual desses dois aí vai chamar mais a atenção do leitor? E depois que você escolher qual dos dois, você vai dizer o porquê você acha que esse é o que chama mais atenção. Ok? Então, aí resposta pessoal também. Terceiro: quem seriam os possíveis leitores dessa reportagem? Justifique sua resposta. Então, assim, os possíveis leitores seriam jovens e adolescentes, O público que se propõe que chame mais atenção. Isso porque a temática e a linguagem utilizada nos títulos indicam que essa reportagem se destina a esse público, certo? Então, é o público que provavelmente, o autor, ele teve como intenção atingir, os jovens e adolescentes. Bom, a quarta questão era uma pergunta mais teórica a respeito do nosso assunto, que é reportagem. Aí, no quarto, pedia assim: aponte as principais características do gênero textual reportagem. Então, as principais características da reportagem é a presença de título, como a gente viu aí no nosso exemplo, a escolha de temas atuais mediados por um texto de cunho jornalístico, cuja linguagem é simples e clara. Então, normalmente,
né? A reportagem, ela vai pegar um tema atual, um tema que está em destaque, um tema que está na mídia, que está na moda, né? Para poder ser falado. E a linguagem é clara e simples, não é nada muito sofisticado. Quinta questão. Quais os suportes em que as reportagens aparecem geralmente? Então, os principais suportes onde a gente pode observar que existem as reportagens são os meios de comunicação. E que meios de comunicação são esses? A reportagem ela pode aparecer em jornais, pode aparecer em revistas, aparece na televisão, rádio, internet e muitos outros. Então, em todos esses lugares, em todos esses meios de comunicação aí, vocês podem ter acesso a reportagens, certo? Então, esses são os suportes que ela geralmente aparece. Vamos aí à sexta questão. Lembra que eu falei para vocês que existe uma diferença entre reportagem e notícia, né? Então, eu quero agora de vocês saber quais são as principais diferenças que existem entre esses gêneros, certo? Então, a resposta. Embora os dois sejam textos jornalísticos, a principal diferença entre esses tipos de produções textuais está no teor opinativo. Por que no teor opinativo? Porque enquanto a notícia, em maior parte, ela tem a intenção de informar e é impessoal e apresenta somente fatos do acontecimento, ela só dá fatos. O que foi que aconteceu? A reportagem ela vai além disso. Ela possui o teor opinativo, ou seja, ela apresenta a opinião ou posicionamento do autor, do repórter, quem está lá falando, sobre o tema. E esse texto, que é a reportagem, ele vai ser assinado por um repórter. Então, notícia, ela só informa, ela só diz o que aconteceu, o que foi o fato. A reportagem não, ela além de dizer o que foi que aconteceu, qual foi o fato, de informar, ela também vai trazer a opinião a respeito do que foi o que foi que aconteceu. E outro ponto importante também é que a reportagem é um texto maior e mais complexo do que a notícia. Então, traz muito mais informações. A notícia, ela só lança o fato. A reportagem, ela traz mais detalhes, certo? A respeito do fato. Então, essa é a principal diferença que existe entre reportagem e notícia. Então, são gêneros textuais diferentes. Eles não podem ir um com o outro. Até já falei para vocês, né? A gente já vai trabalhar a notícia em redação, né? Enquanto a gente vai estar trabalhando reportagem em português. Então é isso, gente. Tá aí nossa correção. Espero que todos vocês tenham feito direitinho, tenham acertado. Caso tenham errado alguma coisa, volte, corrija, certo? Acompanhe direitinho as aulas para que, quando a gente volta às nossas aulas presenciais, o conteúdo esteja em dia, vocês tenham realmente aprendido e estudado tudo direitinho, tá certo? Até a próxima aula.